Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Hoje, terça-feira, dia de culto e de doutrina. Então, estamos aí esperando o Senhor Jesus Cristo, né? Sua volta gloriosa. Sinais estão indicando. Então, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus no Salmo 37, do versículo 1 ao 11, que diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te dignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Vamos orar. Senhor Deus, acabamos de ler a tua santa e gloriosa e poderosa e maravilhosa e bendita palavra do Senhor. Venha abrir o nosso coração, a nossa mente, para melhor compreendermos e entendermos a tua palavra. Vem nos iluminar, Espírito Santo. Te pedimos, te agradecemos, no teu nome, Jesus. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos fazer o estudo da doutrina, o ensinamento da palavra de Deus, sobre um assunto que realmente pega a todos. É sobre a depressão. Vencendo a depressão. Esse é o título, o tema que Deus colocou nos nossos corações para estudarmos, ouvirmos a palavra de Deus. Então, meus irmãos, além de outras passagens da Bíblia, nós lemos o Salmo 37, versículo 1 ao 11. Outras passagens existem na palavra, existem na Bíblia. Então, além de outras passagens bíblicas, através do Salmo 37, além do Salmo 37, entendemos como vencer e evitar a depressão. Glória a Deus. O que é depressão? Alguém pode perguntar, o que vem a ser depressão? O que vem a ser depressão? Os dicionários dizem que a depressão é um ato de deprimice, abatimento moral ou físico, um desalento, e uma emoção desagradável. Isso são definições de depressão segundo os dicionários. Agora, é importante, meus amados, nós entendermos quais são os sintomas da depressão e as causas das depressões. Muito bem. Então, nós vivemos dias difíceis, trabalhosos, que vemos por aí, ainda mais agora, nessa situação que nós vivemos. Há muita depressão. A depressão é perigosa, porque a depressão, se não houver cura, não houver tratamento, leva à loucura e até à morte. Então, é importante nós atentarmos nesse problema. Então, nós como servos de Deus, nós como servos do Senhor, graças a Deus por isso, né? Nós somos servos de Jesus, então devemos viver sempre em oração. Devemos viver em oração, meditação, persistindo, em ler a palavra do Senhor, na obediência, na palavra de Deus, sempre realmente é importante, e principalmente anotarmos alguns sintomas da depressão. Sintomas de depressão. Então nós, como servos de Deus, meus irmãos, nós devemos viver em oração
meditação e obedientes à palavra de Deus. Isso é importante. Principalmente ao notarmos esses sintomas. E quais os sintomas normais sobre a depressão? Como, por exemplo, o medo. O medo. Muitos ficam medrosos, assustados. O medo pode levar à depressão. O pessimismo, acha que nada vai dar certo, sempre pensa o contrário, também pode. A insônia, sentimento de estar desamparado, alguém me desamparou, está desamparado. Vergonha, tudo isso causa tristeza demasiada, vai indo. Então, perda de interesse de tudo, não tem mais prazer na vida, não tem mais alegria, perda até do apetite, é isso? Fadiga, sente fadiga, pressão no peito muitas vezes, tonturas, acidez estomacal, palpitação e outros mais. Só com uma ressalva aqui que eu vou fazer. Embora que às vezes esses sintomas não são necessariamente depressão. Às vezes não é depressão. Às vezes é essa. Coisas de enfermidades normais. Mas também pode ser uma depressão. Pode ser. Então nós devemos ficar atentos. Embora sendo servo de Deus, somos humanos. Não é isso? Sujeito às fraquezas. Sujeito às fraquezas. E às vezes passamos por isso. Tudo isso. Então, meus amados, no passado, nós vemos servos de Deus pedindo até a morte, como foi o caso de Moisés. Não vamos dizer que eles estavam depressivos, não, mas passaram situações difíceis. Moisés chegou ao ponto de pedir a morte. Vamos ler aqui em Números, capítulo 13. É importante nós meditarmos a palavra do Senhor, que aí nós nos alimentamos e aumenta a nossa fé, não é isso? Então, Números, capítulo 11, versículo 13, que diz assim: de onde teria eu carne para dar a todo este povo? Moisés falando, na hora que o povo murmurou no deserto. Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-me comer, ou seja, dá-me carne a comer. E eu sozinho não posso levar a todo este povo. Moisés falando com Deus. Porque muito pesado é para mim. Aí no versículo 15 ele diz: e se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graças aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Então, meus irmãos, uma situação difícil que às vezes passamos. Elias também desejou morrer quando estava ameaçado por Jezabel. Está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 2 e 4. Então, no Salmo 42, vemos o salmista com muita tristeza ante a incredulidade, sempre crescente de seus contemporâneos. Então, no Salmo 42, no versículo 3, nós vamos ver o salmista se lamentando devido à situação que ele estava vivendo com o povo de Deus, com o povo de Israel. Então, nós temos que estar vigilantes nessa situação. Então, nós vamos ler aqui a palavra do Senhor, no Salmo 42, no versículo 3, glória a Deus, que diz assim: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Então, a certa altura, ele pergunta: por que está batida a minha alma? E por que te perturba dentro de mim? No versículo 5, leamos: por que está batida a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então, nós vemos aí os sintomas de depressão. Embora que esses sintomas, como nós acabamos de falar, não significa ser necessariamente a depressão, mas vem também sobre a nossa vida. Então, por esses sintomas, a situação pode complicar. Então, isso são sintomas. Mas quais são as causas
verdadeiramente da depressão. Nem todas as causas da depressão são bem definidas, porém algumas delas já são bastantes realmente conhecidas, como por exemplo ressentimento. Se tivermos alguma coisa contra alguém, ou se alguém tem alguma coisa contra nós, precisamos urgentemente, o quanto antes, perdoar ou pedir perdão. Viu? Aí está a cura para o ressentimento. Então, cuidado que isso pode levar, é uma das causas a levar à depressão. Você está com ressentimento, procure se consertar, porque a coisa pode agravar. Então, o Senhor Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Não é isso? Está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 22. Ou seja, sempre perdoar. Então, uma das causas da depressão é o ressentimento. Se você está com ressentimento com alguém, procure urgentemente se reconciliar com essa pessoa, tirar isso do seu coração, que pode levar a uma depressão. Outra causa, a mágoa. A mágoa é a irmã gêmea do ressentimento. É a irmã gêmea. A Bíblia diz: toda a amargura e ira sejam tiradas de entre vós. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 31. Que maravilha! A palavra de Deus nos ensina de uma maneira maravilhosa. Glória a Deus. Não é isso? Então diz aqui a palavra de Deus: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, toda malícia seja tirada de entre vós. Então, meus amados irmãos, nós não somos escravos dessas coisas, porque nós somos livres, conhecemos a verdade. Então, se vir essas coisas sobre nós temos condições que Deus nos dá de tirar isso e não alimentar a mágoa, o ressentimento, que aí vai prejudicar. Então, toda amargura, acabamos de ler, Efésios 4, 31. Vemos também sobre a ira. Estamos vendo uma das causas principais da depressão, que é o ressentimento, a mágoa, a ira. É sinônimo de cólera, de raiva, de indignação. É a causadora de muitos conflitos conjugais. Isso. Aí causa misérias, assassinos, a ira. Por isso que a Bíblia diz: não dê lugar à ira. O Salmo 37, que é a leitura que nós estamos tendo por base, o Salmo 37, ora em estudo, recomenda-se que deixe a ira e abandone o furor. Louvado seja Deus. Está aqui, como nós estamos lendo no Salmo 37, e vamos ler então uma passagem, um versículo que diz bem claramente, no versículo 8, se você quiser, pode conferir aí no seu lado, versículo 8, que diz assim, presta atenção: deixa a ira e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal, Muito bem, então a Bíblia nos ensina como nos prevenir para evitarmos essas causas depressivas que nos traz uma certa enfermidade espiritual, principalmente, que perdemos a comunhão com Deus. Não, nós temos que fazer tudo para não perdermos a comunhão com o nosso Pai, de maneira nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor, temos intimidade com Ele. Então nós vimos aí algumas causas da depressão: ressentimento, vemos a mágoa, ira e também ação maligna. Em certos casos, quando não há causa orgânica ou emocionais, evidenciais, de morte, de entes queridos, separação, etc., a depressão pode ser provocada por ação demoníaca. Às vezes uma ação demoníaca, vem uma situação de repente em você, que você não sabe o que é, e às vezes até começa a tomar remédio sem ter receita médica, vai ao médico, o médico diz: você não tem nada não. Então isso aí é um caso espiritual, que a Bíblia diz que o inimigo, ele nos tenta, ele tenta nos oprimir. Por
possessão não, que nós não somos possessos pelo inimigo, porque nós somos livres, somos libertos. Mas ele oprime, ele procura colocar alguma dúvida, alguma coisa. E nessa hora nós devemos clamar ao nosso Deus. Qual é o remédio para isso? Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Maravilha, glória a Deus. Então, meus irmãos, sendo assim, como nós estamos vendo o que é a depressão, quais são os sintomas, vemos a causa da depressão, estamos vivendo dias maus, difíceis, cuidado. Tem pessoas que o medo é tão grande que ele, quando sai na rua, ele pensa que o inimigo, a enfermidade, está atrás da porta. Quando ele fala, peguei você, aí um medo terrível, e até fica doente. Isso leva à depressão, começa a tremer, suar frio, cuidado. Então nós não podemos de maneira nenhuma passar por isso, a não ser se a gente estiver errado com Deus. É por isso que a gente tem que ter sempre em comunhão com o Senhor. Se eu estiver errado com Deus, em pecado, e com ira, ou com raiva, ou com ressentimento, conforme as mágoa, ira, aí fica difícil para Deus te responder, porque Deus mesmo disse que a separação que nos faz de Deus é o quê? É o pecado. Embora nós aceitamos Jesus, temos nossos pecados perdoados, mas não podemos viver no pecado. Hein? Então, meus irmãos, agora vamos ver realmente como devemos nos livrar desse mal vivo. Louvado seja Deus, conforme aqui o Salmo 37. Então nós não devemos se indignar por causa dos malfeitores. Muitas vezes, meus amados, o servo de Deus, como nós somos, graças a Deus, o crente, fica preocupado com a prosperidade de outras pessoas. Então há coisas que não entendemos no princípio, mas Deus é justo. Aí depois nós vamos ver a diferença. O que é que Malaquias 3,18 diz? Isso? Que depois vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que nos serve. No futuro. Que a nossa principal felicidade não é aqui. Embora passamos por dias difíceis, mas também Deus dá um escape aqui na terra. Passamos horas alegres, felizes, não é isso? Sem doença nenhuma, algumas pessoas. Mas a felicidade total só na eternidade com Jesus. Maravilha. Aí nós vamos ver a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Tá vendo? Então, meus amados, para nós vermos livrar da depressão, primeiro, confiar em Deus. Olha o versículo 3, Salmo 37. Confia no Senhor e faz o bem, e habitará na terra verdadeiramente, serás alimentado. Que maravilha! Então, Senhor, é importante nós vermos isso, confiar no Senhor, conforme nós vimos aqui no Salmo 37, confiar em Deus. Então, a depressão pode ocorrer em diversas situações, insucesso, desemprego, como nós já falamos, complexo de inferioridade, perda, uma série de coisas. Então nós vemos que o Salmo 125, no versículo 1, diz o quê? Para nós confiarmos no Senhor. Os que confiam no Senhor são como um monte de Senhor. Então, confia no Senhor. Então, certas coisas, irmãos, que nós passamos é falta de confiança em Deus. Então nós temos que confiar. Às vezes nós não confiamos no Senhor. E aí fica difícil. É isso? Confiar em Deus. E a depressão pode ocorrer nessa situação, falta de confiança em Deus. É isso? Mas não justifica que, embora nós passamos por isso todas as situações, pode até explicar a depressão, que nós acabamos de falar. Mas não justifica na vida do servo de Deus, na vida do crente fiel, aleluia, essas coisas. Por quê? Porque temos que nos apoiar nas horas amargas da vida no Senhor, conforme o Salmo 125, que nós acabamos de ver. Fazer o bem, Salmo 37, que nós estamos tirando aqui a leitura, um dos motivos para nós vencermos, ficar livre da depressão, confiar em Deus. No versículo 1 também, aqui, como nós vemos, no capítulo 37, versículo 3, melhor dizendo, confiai no Senhor. Confiai no Senhor.
E aí dissemos também no versículo 1, no Salmo 125, os que confiam no Senhor. Então, confiar em Deus. A confiança no Senhor é uma segurança para nós. É uma segurança nessas horas difíceis que nós passamos. Então, meus queridos irmãos, realmente, outra coisa, a benignidade é fruto do Espírito, é um dos frutos do Espírito. Lá em Gálatas, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 22, que é a qualidade de fazer só o bem, e quem assim obedece, tem promessa de Deus, conforme lemos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, no Salmo 37 novamente, que nós estamos tomando por base, glória a Deus, é isso? E confiar no Senhor, e verdadeiramente será alimentado sobre a terra. Deleita-se no Senhor, versículo 4, versículo do Salmo 37, ó. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Aleluia, glória a Deus. Deleita no Senhor. O que é deleitar-se no Senhor? É um livramento eficaz contra a depressão. É buscar alegria em Deus. Que maravilha! Louvado seja Deus, buscar alegria em Deus é maravilhoso. É maravilhoso. O Salmo 16, versículo 11, fala sobre isso também. Olha só que maravilha a palavra do Senhor, como nos conforta, ó. Far-me-á, ver a vereda da vida na tua presença, e há abundância de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, abundância de alegria para aquele realmente que confia no Senhor. Alegria em Deus assegura vitórias contra o desânimo, contra a depressão. Entendeu? Alegrar no Senhor. Por isso que a Bíblia diz em Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Isso é importante. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Aleluia. Então a alegria de Deus assegura realmente. Outro bem-estar maravilhoso é entregar, conforme aqui o Salmo 37, versículo 5, olha, presta atenção. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele tudo fará. Isso é importante. Nós entregar, mas entregar de coração entregarmos ao Senhor. Deleitar-se no Senhor, porque o livramento, meus amados, o livramento é eficaz contra a depressão. Não tem motivo nenhum, não tem justificativa o cristão ficar depressivo. Não pode. Está aí a palavra de Deus, claramente nos dando essa segurança. É buscar com alegria, é isso? Glória a Deus. Então há situações, meus amados, que o crente, por estar tão deprimido, ele não consegue nem orar, não é isso? Às vezes é. Mas a palavra de Deus, porém, nos assegura que se lhe entregarmos os nossos caminhos, como por exemplo, os caminhos abrangem tudo: família, emprego, estudos, noivado, casamento, ministério, desejo, sonhos, sem restrições, entregar mesmo de toda a confiança. Ele tudo fará. Então, verdadeiramente, Ele tem cuidado de nós. Verdadeiramente, Ele tem cuidado de nós. Vamos ver aqui, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Glória a Deus. Olha só. Porque, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, de uma maneira maravilhosa, Deus fala, ó, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que maravilha. Aí, são promessas gloriosas. Entendeu? Então nós devemos descansar no Senhor, meus amados. Conforme o versículo 7, glória a Deus, no 37 que nós estamos lendo, devemos descansar no Senhor. Olha que maravilha. Descansa no Senhor. Olha, e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Está aqui, Salmo 37, versículo 7. Devemos esperar no Senhor. A palavra de Deus nos diz claramente. Então parece difícil. Embora, meus amados, pareça que entregamos tudo a Deus, ficamos assim agarrados na falta de fé. O problema é esse. Descansar em Deus
é responder como Jó, em meio às provas tremendas que ele passou. O que é que ele disse? Eu sei que o meu Redentor vive. Que maravilha! Glória a Deus! Eu sei que o meu Redentor vive. Então, meus amados, realmente Jó, de uma maneira confiante em Deus, que ele estava passando, e ele diz: vê-lo-ei por mim mesmo. Então vamos ver aqui em Jó, que nos edifica de uma maneira poderosa. Jó 19, versículo 25 ao 27. Porque eu sei, olha aqui, porque eu sei que o meu Redentor vive por fim, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Que confiança, hein? Que maravilha. Olha que ele estava passando uma situação difícil. E ele diz ainda, com toda dificuldade: vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso, o meu coração se consume dentro de mim. Que maravilha. Louvado seja Deus. Então, passando essa difícil, mas estava confiante na vitória que ele ia ter, Jó. Então são os exemplos bíblicos que os servos de Deus passaram, que nós estamos passando, e não devemos desesperar, nem nos jogar a depressão de maneira nenhuma, pelo contrário, entregar o nosso caminho ao Senhor. Então, meus amados, nós temos que viver uma vida abundante, porque a Bíblia diz que o quê? Que os mansos herdarão a terra. Tá? Que maravilha! Louvado seja Deus! Está aqui, voltando ao Salmo 37, maravilha, no versículo 11, ele fala o seguinte: glória a Deus, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão abundantemente em paz. Versículo 22, porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por eles amaldiçoados serão desarraigados. Mas nós que somos abençoados, então são muitas promessas. Não há porquê só, meus amados irmãos, que como servo de Deus, já repararam isso? A gente não quer sofrer nada, mas somos falhos, somos pecadores, estamos neste mundo, somos carne, entendeu? Então vivemos em situações difíceis, mas não devemos desesperar, nem entrar em depressão, que nós temos a Bíblia. É só ter uma vida correta, uma vida, buscar a santidade, ter uma vida irrepreensível, que nós vamos nos apossar dessas promessas que está aqui na palavra de Deus. Porque os violentos, os que não têm Deus, os que não aceitam a Jesus, vão herdar o quê? O inferno. Mas nós não. O Senhor Jesus prometeu bem-aventuranças para os mansos, bem-aventurados mansos. Em Mateus 5,5 fala sobre isso. Então o Senhor Jesus é o mestre em mansidão, glória a Deus, e convida a todos ao aprendizado. Então uma das coisas realmente que evita a depressão também é ser manso. A mansidão é a prevenção contra a depressão, sabia? Que nos leva à ira, nos leva à cólera. Os mansos terão abundante paz. Que maravilha! Voltando ao Salmo 37, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11, aleluia. Mas os mansos herdarão a terra e deleitarão em abundância de paz. Então os mansos têm paz. Está escrito aí, que maravilha. Glória a Deus, abundante paz. Então, para quem obedece a Deus, a paz realmente é prometida em abundância. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. São confirmados pelo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Realmente no Salmo 37, versículo 23. Que maravilha. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E ele deleita-se no seu caminho. É claro, quando fala o homem, independente de gênero, né? Homem e mulher. Então está aí, meus amados, a certeza de nós vencermos as depressões. Ainda que as dificuldades venham, nós devemos confiar no Senhor. Devemos confiar no Senhor. Se o Senhor quiser nos levar, amém. Estamos prontos, estamos preparados. O morrer é ganho.
O viver é Cristo, foi isso que Paulo falou. E o morrer é ganho. Glória a Deus. Enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, desejando sempre habitar desse corpo, para deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Pronto. Então, meus amados, nós vemos aí a maravilha, as maravilhas, como Deus nos ajuda nessas horas tão angustiantes que o mundo está passando. Louvado seja Deus. O homem bom é sustentado por Deus. E ainda que caia, E ainda que caia, o Senhor sustém com a sua mão. Vamos ver? Provérbios 24, versículo 16. Que maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Aleluia. Viu? Mas os ímpios tropeçarão no mal. Está vendo aí, meus amados? Então, quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije com o teu coração. Mas nós, que confiamos no Senhor, se tropeçarmos, o Senhor está pronto para nos sustentar com a sua palavra, com a sua destra. Isso é importante. Glória a Deus. O homem, como nós já vimos aí, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Então nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Então no Salmo 34, é isso que nós vemos aqui, no versículo 15, Salmo 34, versículo 15, que diz o seguinte, aleluia, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Está vendo aí? Porque é que muitas vezes a gente não somos ouvidos? Olha aí. E os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Mas do justo, vou repetir, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Está vendo? E os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então muitas vezes a gente não é atendido por isso. Que nós não nos esforçamos para ser justo na palavra, na obediência, no amor ao irmão. E aí damos lugar a essas coisas. E aí entra em depressivo, aí começa a ir para o médico enche de remédio. Aí a questão não é física, não é material, é espiritual, aí só vai agravando a situação. Enquanto que Deus quer outra coisa. Então, meus amados, aleluia. Então Deus ampara o justo. Deus sempre ampara o justo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sempre ampara o justo. Aleluia. Glória a Deus. Então nós, como servos de Deus, nós temos que nos esforçar, e realmente Deus ampara o justo. Vamos ver. Salmo 37, versículo 25. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então o Senhor cuida de nós, meus amados. Está cheio de promessas gloriosas. É nós que às vezes não fazemos por onde. Glória a Deus. Portanto, quem confia em Deus não fica desamparado. Vendo? Quem confia em Deus não fica desamparado, não fica deprimido, nem pensando mal do futuro, nem da sua família, não, Senhor. Louvado seja Deus. E tem um futuro de paz, que o servo de Deus tem, um futuro maravilhoso de paz. Glória a Deus. Versículo 37, Salmo 37, versículo 37. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro deste homem, é claro, e dessa mulher, será de paz. Salmo 37, versículo 37. Então está aí. Louvado seja Deus. Você está ouvindo essa doutrina maravilhosa, esse ensinamento. Para o crente, o servo de Deus que é temente a Deus, é prometido um futuro de paz e não de tristeza, nem de amargura e nem de depressão. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Você pode, de vez em quando, você está ouvindo essa mensagem agora, e logo mais, outro dia, você pode novamente clicar para você ouvir novamente essa passagem, essa maravilha, para a sua alma ficar fortalecida e você ter isso.
nas horas da angústia, nas horas de depressão que você vai haver alguma coisa, clique nesta mensagem que Deus está nos dando nessa noite. Está vendo? A hora que você puder. Mas que Deus nos abençoe abundantemente. Vamos agora orar, agradecer a Deus por essa vitória que Ele nos concedeu. Querido Deus, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Só estamos vivendo dias difíceis e trabalhosos, dias depressivos, de depressão, de angústia na face da terra. Meu Deus, são todos que passam por dificuldades, mas os Teus servos, nós que somos servos do Senhor, Pai, que passamos também por essas dificuldades, mas nos dê força para não vivermos depressivos, mas confiando na Tua palavra. Pai, toca agora as nossas vidas, aquele servo, aquela serva do Senhor, que está com um momento difícil, que está com algum desses sentimentos que nós acabamos de ler, ou com medo, ou angustiado, ou aflito. Pai, estende as Tuas mãos sobre esta vida, dando força, dando graça e confiança no Senhor e na Tua palavra. Nós te pedimos, dai a Tua bênção sobre os Teus servos e te agradecemos no Teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus.